Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 328, hoje sexta-feira, 21 de março de 2025, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana, como sempre, muitos assuntos para falar para vocês, não vou perder tempo, mas como sempre faço nas sextas-feiras, lembrar vocês, estamos no YouTube, no Spotify, Apple Podcast, mas também temos página no Facebook, no Instagram e também no X. Se você gostar do episódio de hoje, não deixe de fazer o seu comentário positivo, ou até uma pergunta, ou alguma outra questão que queira discutir comigo. Deixe o seu like, mas principalmente, esse é um pedido muito especial que eu sempre faço a vocês, compartilhem com seus amigos, compartilhem com aqueles que vocês acham que vão gostar de estar bem informados, como é o caso de vocês. Bom, vamos lá. Tema inicial do dia de hoje, eu escolhi o Oriente Médio voltando a explodir. Essa semana, o Oriente Médio voltou a preocupar bastante. Iniciou no final de semana passado, quando os Estados Unidos resolveram finalmente fazer um grande ataque contra diversas posições dos Houthis, aquele grupo xiita pró-Irã, que recebe muita ajuda do Irã, lá no Iêmen, um dos países mais pobres do mundo, o país mais pobre da Península Arábica. E os Houthis já há muitos anos dominam a região ali do Iêmen, recebem ajuda do Irã e, como vocês têm acompanhado aqui no Conexão, desde novembro de 2023, em apoio ao Hamas, em função dos ataques de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza, depois que o Hamas invadiu Israel, vocês acompanharam bem isso. Os Houthis começaram a atacar o tráfico mercante ali, levando um grande prejuízo, especialmente para o Egito, por conta do canal de Suez, e também, obviamente, para as empresas de navegação que tiveram de desviar os seus navios para a rota lá do Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul, mais tempo para entregar os produtos, custos de frete maiores, seguros também maiores, e os Houthis conseguiram afundar 2 navios mercantes já. Pois bem, os Estados Unidos já tinham feito ataques contra os Houthis lá, o Reino Unido também, Israel também, mas esse final de semana o presidente Trump determinou um grande ataque, e foi realmente um ataque de grandes proporções, mas esses Houthis são difíceis mesmo de bater. Impressionante a resiliência deles, mesmo com todo o ataque que os Estados Unidos fechou contra eles. Eles revidaram contra os navios de guerra dos Estados Unidos, disseram até que acertaram o porta-aviões americano, acertaram navios americanos, não temos nenhuma comprovação disso por parte da Marinha dos Estados Unidos, e ainda mandaram pelo menos 2 mísseis balísticos lá em Israel. Temos imagens, ontem vimos imagens, não sei se vocês viram, nas redes sociais, até do próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu evacuando o Palácio de Governo lá, a sede do governo israelense, em função para ir para um bunker, em função do míssil que os Houthis lançaram contra Israel. 2 mísseis, o alvo seria o aeroporto internacional Ben Gurion, lá em Israel. Então, assim, não sabemos como que vai evoluir esse ataque dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão continuar atacando dessa forma, estão atacando com mísseis, atacando com bombas lançadas por aviões. E eu acho, aliás, eu já falei isso para vocês aqui, não sei se vocês se recordam, acho que uma ação efetiva para neutralizar os Houthis somente com uma combinação de ataques aéreos, mísseis, mais forças especiais no terreno para ir lá e atacar os centros de comando e controle dos Houthis e as instalações onde estão escondidos os mísseis, bombas e etc. E também um bloqueio naval aos portos dos Houthis, que os Houthis têm acesso, para evitar a chegada de suprimento vindo do Irã. Eu acho que essa é a única forma. Então, os Houthis isso foi a primeira coisa que aconteceu no final de semana, que na verdade começou no último final de semana, e aí na terça-feira veio a outra grande novidade da semana em relação ao Oriente Médio, porque Israel quebrou o cessar-fogo. Eu já tinha falado para vocês, o cessar-fogo começou um dia antes da posse do Trump, lá em janeiro, e acho que o Netanyahu fez isso para prestigiar o Trump, um grande amigo de Netanyahu, e também para dar uma pausa operacional para o exército israelense, além de, obviamente, tentar recuperar alguns reféns. Há muita pressão dentro de Israel com a questão dos reféns. Ele conseguiu isso, logicamente ele teve que libertar muitos palestinos, não ficou satisfeito em relação a isso. Vimos aquelas cenas assim, horríveis, do Hamas, dos membros do Hamas empunhando armas e cobertos ali, entregando os reféns. Aquilo ali realmente foi horrível, o Hamas mostrando que ainda tinha poder, que ainda tem poder, que não está totalmente destruído.
E vocês estão me acompanhando, eu falei isso várias semanas, desde o início desse cessar-fogo, de que isso estava irritando o governo do Netanyahu, o governo mais nacionalista da história de Israel, assim, mais radical, não admite de forma alguma a criação do Estado palestino. E desde o início, desde aquele ataque de 7 de outubro de 2023, que o Netanyahu vinha falando de que eles têm como missão acabar com o Hamas. Então, esse cessar-fogo, na minha opinião, foi algo mesmo, uma pausa para atender ao pedido do amigo Trump e uma pausa operacional para o exército israelense. Temos que lembrar que Israel também tem uma população relativamente reduzida e isso também faz parte, né, às vezes faz parte para você fazer uma rotação, para poder descansar um pouco as tropas. E aí Israel iniciou o ataque com mísseis e bombas na terça-feira e logo na quarta-feira também uma incursão por terra, que o Netanyahu disse que é uma incursão temporária, então não sabemos exatamente como que essa ofensiva terrestre vai acabar acontecendo. Os números que temos, obviamente, são números fornecidos pela autoridade palestina, mais de 700 mortos essa semana na faixa de Gaza em função dos ataques de Israel. Então a tensão ali cresceu muito na região, tanto por conta dos Houthis, como esse ataque dos Estados Unidos contra os Houthis. Não sabemos ainda o que os Houthis têm lá, digamos assim, no bolso para atacar em termos de mísseis, etc., o que os Houthis ainda podem fazer. E também estamos acompanhando aí Irã, nós estamos de olho, Irã, Hezbollah, ver se de repente vem alguma coisa desses dois aí, Hezbollah bastante degradado lá no Líbano, e o Irã, obviamente, com medo de cutucar Israel, porque vocês devem se recordar, em outubro do ano passado, Israel, quando desfechou aquele ataque contra o Irã, fez aí um estrago na defesa aérea iraniana. Então nós não sabemos exatamente como está a defesa aérea do Irã e não dá para a gente cravar se o Irã vai sair em apoio ao Hamas dessa vez. Então vamos seguir acompanhando, sem sombra de dúvidas, um tema importantíssimo do cenário internacional, esse recrudescimento do conflito lá no Oriente Médio, tanto a questão dos Houthis no Iêmen, como a questão também lá Israel-Hamas. Vamos ao segundo tema, obviamente importantíssimo. Na terça-feira, o Putin e o Trump conversaram aí por 2 horas, impressionante, 2 horas de conversa. E o que ficou acordado foi um cessar-fogo muito pontual, apenas as instalações energéticas dos dois países. Mas não ficou muito claro. O Trump, depois, na própria terça-feira, chegou a ligar para o Zelensky, chegou a ter uma dúvida, o comunicado dos dois países foi diferente. A Rússia disse que era somente infraestrutura de energia, mas os Estados Unidos disse que era energia e infraestrutura, depois consertou. Ou seja, obviamente muitas coisas foram faladas, porque 2 horas não foi só isso, muitos outros assuntos foram comentados. E, mesmo assim, vimos outros ataques. Na quarta-feira, o Zelensky reclamou que a Rússia continua atacando infraestruturas de energia da Rússia. Então, a situação lá, o Putin, gente, ele está manobrando relativamente, obviamente, com muito cuidado também. O Putin não é bobo. Ele está querendo levar vantagem em cima do Trump. Trump, essa semana, numa entrevista à Fox, ele mesmo falou aquilo que eu falo há meses, né? Na verdade, há anos, desde o início do conflito. O grande inimigo dos Estados Unidos não é a Rússia. O grande inimigo dos Estados Unidos é a China. E toda essa confusão em relação à Ucrânia entrar para a OTAN poderia sim ter sido resolvida lá atrás, antes do conflito começar em 2022, se os Estados Unidos tivessem se posicionado contra a entrada da Ucrânia na OTAN. Leonardo, a Ucrânia é um país livre, ela não pode entrar para a OTAN? Lógico que ela pode querer entrar para a OTAN, mas os Estados Unidos, como grande potência global, ela tem a obrigação de olhar a grande perspectiva da geopolítica e ver que a Ucrânia não poderia entrar para a OTAN, porque se entrasse para a OTAN, ia provocar o urso, né, a Rússia, e ia jogar cada vez mais a Rússia no colo da China. Isso foi um processo que começou lá em 2014, quando a Rússia iniciou com a anexação da Crimeia, as sanções econômicas que já foram impostas naquela época, mas relativamente medianas, né? Ali não foi o grande problema, tanto é que depois tivemos Copa do Mundo na Rússia, etc., em 2018, né? 2014 foi a anexação da Crimeia, 2018 teve Copa do Mundo lá na Rússia, mas, obviamente, com invasão
da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, aí entornou o caldo, aí Suécia e Finlândia entraram para a OTAN, aí a Europa fugindo do gás e do petróleo russo, não conseguiu fugir totalmente, mas fugiu bastante do petróleo, e atualmente ainda compra pouco gás, compra também alguma coisa de fertilizante, mas diminuiu muito o comércio bilateral entre Europa e Rússia. Então vejo aí uma perda muito grande para a Rússia com esse conflito. Aí o Putin está negociando ali, está vendo até onde vai o Trump, até onde vai o Zelensky que não quer ceder principalmente a questão dos 20% do território ucraniano que hoje a Rússia ocupa. Gente, vamos entender, hoje a Rússia ocupa 20% do território da Ucrânia. Se você fosse presidente da Ucrânia, você entregaria os 20%, você reconheceria formalmente num decreto que esses 20% que hoje a Rússia ocupa dentro do seu território, dentro da Ucrânia, que esse território é realmente russo? Eu não reconheceria. Hoje, com a situação do jeito que está, eu não reconheceria. Então, o Trump está tentando manobrar com essa grande indefinição, conseguiu esse cessar-fogo, né? Na quinta-feira, ontem, né, teve uma reunião lá em Londres de centenas de líderes militares de 31 países, daquela coalizão dos amigos da Ucrânia. Vocês lembram, né, que o primeiro-ministro do Reino Unido convocou inicialmente num domingo, depois daquela sexta-feira que vai entrar para a história, né, aquele evento na Casa Branca. Aliás, se vocês não viram ainda o vídeo, não deixem de ver, né? É algo assim histórico, a discussão de Trump e Zelensky lá no Salão Oval da Casa Branca. Foi na sexta-feira. No domingo, o Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, reuniu lá os líderes de vários países, inclusive o primeiro-ministro do Canadá, lá em Londres. E aí foi formar essa tal de coalizão dos dispostos, digamos assim, dos amigos da Ucrânia. E ontem teve a reunião dos líderes, né, vários líderes militares desses 31 países, e o primeiro-ministro britânico estava lá. Isso foi num quartel-general perto de Londres, muito fechado, muito sigiloso a reunião. Logicamente, apenas fotos foram liberadas pelo governo inglês para discutir a ajuda à Ucrânia, ajuda militar para a Ucrânia. E quais militares de que países também estavam lá, que não são europeus? Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Grandes aliados dos Estados Unidos. Obviamente, os Estados Unidos não estavam lá. Então, assim, vocês viram como é que esse mundo novo traz novos desafios para a gente analisar, para pensar como que essa nova configuração do planeta. E aí, dessa reunião, que a gente conseguiu já extrair de ontem para hoje, foi que parece que agora a ideia dessa coalizão é reforçar os esquadrões de aviões de combate da Polônia e na Romênia para ficarem em prontidão, caso seja tocado aí um cessar-fogo. Esses aviões desses países ficariam em bases da Polônia e da Romênia prontos para atacar forças russas caso a Rússia quebrasse o cessar-fogo. Só estou falando no caso de um cessar-fogo pleno, né? E também na parte marítima. Ou seja, os europeus estão chegando à conclusão de que essa história de colocar tropas militares europeus dentro do território ucraniano, o Putin não vai aceitar de jeito nenhum. O Trump já deve ter dito isso para o Starmer, que obviamente o Starmer conversa muito com o Trump, o próprio Macron conversa muito com o Trump, e nem sempre eles vão dizer que conversaram com o Trump, mas eles conversam muito com o Trump, e aí isso já deve ter ficado claro para os europeus que essa questão de tropas europeias dentro do território ucraniano é uma questão aí que não vai passar pelo Putin. Bom, também essa semana importantíssima a questão, a votação no parlamento da Alemanha, fechando, digamos assim, essa retirada dos limites fiscais que tem na Constituição alemã em relação ao orçamento na área de infraestrutura e defesa, uma grande vitória do futuro chanceler da centro-direita alemã, Friedrich Merz. Ele ainda não assumiu como chanceler, mas deve assumir até a Páscoa, essa é a previsão. E, para mim, uma nova derrota para o Putin, porque aí a Alemanha vai investir pesado em defesa. A Alemanha já é a maior economia da Europa, mas não é uma potência militar, mas tem indústria de defesa e vão jogar muito dinheiro dentro da indústria de defesa alemã. Logicamente, capacidade de defesa demora, não é uma coisa rápida, eu falo sempre isso em relação ao Brasil, para a gente ficar atento em relação ao Brasil, capacidade de defesa demora, a Alemanha vai correr atrás, vai ter dinheiro, mas demora um pouquinho. E aí, com essa saída, digamos assim, dos Estados Unidos, os Estados Unidos abrindo mão da liderança dentro da Europa, surgem naturalmente dois países aí para liderar a Europa. França, o Macron quer muito isso, é um país nuclear, e a Alemanha de Friedrich Merz. Não é um país nuclear, mas vai correr atrás muito forte
com a questão da indústria de defesa. Ontem também aconteceu reunião dos líderes da União Europeia lá em Bruxelas, também discutindo questão de sanções econômicas, como zerar a dependência da Europa em relação ao gás russo. A Europa segue comprando gás russo, segue comprando combustível, isso é também um detalhe interessantíssimo, né? A Europa compra gasolina, óleo diesel da Índia, que refina o óleo pesado que recebe da Rússia. Então vocês veem que realmente é uma coisa de louco. Fora também os países europeus que negociam com aqueles países ali da Ásia Central, tipo o Cazaquistão, Uzbequistão, etc. E, na verdade, depois esses países repassam os produtos para a Rússia. Muito complicado. E, para fechar essa parte, Zelensky anunciou ontem que na segunda-feira próxima, dia 24, uma delegação da Ucrânia vai estar em Riad, na Arábia Saudita, para se encontrar com uma delegação dos Estados Unidos, e lá também em Riad estará uma delegação russa. Não vai ter reunião entre delegação ucraniana e delegação russa, mas vai ter esse meio de campo aí dos Estados Unidos. Ucrânia conversa com os Estados Unidos conversa com Rússia, e já é um avanço. Estamos de olho, vou trazendo mais novidades para vocês aí nos próximos dias em relação a esse conflito, que obviamente é o conflito mais importante da Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos para o Estamos de Olho? Bom, Estamos de Olho também me chamou muita atenção essa semana a primeira visita do novo primeiro-ministro do Canadá. E para onde ele foi? Reino Unido e França. Não foi para os Estados Unidos. Era uma tradição do primeiro-ministro do Canadá, de cada novo primeiro-ministro do Canadá, visitar os Estados Unidos primeiro, seu grande parceiro comercial, aliado da OTAN, mas dessa vez o Carney não foi, o novo primeiro-ministro canadense não foi. Lembrando a vocês que estão para ser marcadas as eleições gerais no Canadá, né? O Carney veio substituir o Trudeau, são do mesmo partido, né? Mas as eleições gerais têm que ser marcadas até outubro. Então estão vendo ali como é que estão aí as pesquisas estão bem próximas, os conservadores estavam muito na frente dos liberais do Trudeau em janeiro, mas com todo esse movimento do Trump contra o Canadá, que é o 51º estado, etc., digamos assim, a chance do Partido Liberal do Trudeau, que agora é chefiado pelo Mark Carney, o atual primeiro-ministro, aumentou muito. Então vamos ficar de olho, vamos acompanhar. E também, ontem, impressionante, o Canadá fechou uma compra bilionária, 4,2 bilhões de dólares americanos, de um sistema de radares da Austrália, a maior venda militar da história da Austrália. Ou seja, o Canadá não foi buscar isso nos Estados Unidos, foi buscar na Austrália radares de longo alcance, né, para proteção em termos de vigilância do Ártico canadense. Um valor impressionante. Eu vi essa notícia ontem, eu falei que tem que colocar isso aqui no Conexão Geo, porque é algo impressionante. 4,2 bilhões de dólares americanos, essa aquisição do Canadá de radares da Austrália. Bom, também estamos de olho naquela confusão na República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo, um país muito rico de minerais na África. O M23 segue avançando, segue tomando regiões ali no leste da República Democrática do Congo, uma grande preocupação nossa. Lembrando a vocês que lá tem uma missão de paz, uma das missões de paz mais importantes da ONU, a MONUSCO, são mais de 10 mil militares de diversos países, e o Force Comando da MONUSCO, dessa missão de paz, é de um general brasileiro. Então, um grande desafio para o general brasileiro. Então, República Democrática do Congo, estamos de olho. Também estamos de olho na Guerra Civil do Sudão, uma guerra civil aí que vai completar 2 anos agora, em abril, e preocupa bastante, segue aí, seguimos de olho. E a novidade dessa semana em relação à África é Etiópia e Eritreia. Ontem também vi reportagens de que a Eritreia determinou mobilização total das suas forças armadas, e que, em função de uma possível movimentação de tropas da Etiópia para a fronteira com a Eritreia. Vamos lembrar que a Etiópia não tem acesso ao mar, a Etiópia tem cerca de 110 milhões de habitantes, a terceira maior população da África, fica atrás somente de Nigéria e República Democrática do Congo. E essa questão aí do acesso da Nigéria, a Nigéria não tem acesso ao mar. Então, essa questão é uma questão muito interessante, estamos de olho, um tópico aí para nós acompanharmos. Em relação ao continente americano, destaque aí para a crise contínua no Haiti, os dados que saíram agora, essa semana, em relação ao mês de fevereiro, 60 mil deslocados somente no mês de fevereiro, ou seja, 60 mil pessoas deixaram suas casas somente no mês de fevereiro em função das ações das gangues. O aeroporto principal de Porto Príncipe, capital do Haiti, segue fechado, né, pelas gangues, impressionante.
Também seguimos de olho na questão Venezuela e Guiana, já comentei com vocês da questão das eleições para o governador da Guiana, Essequiba, algo inacreditável. Sigo aí querendo saber quem vai votar e quem vai ser eleito, onde vai ser a sede do governo da Guiana, Essequiba. 2/3 da Guiana a Venezuela considera como sendo parte da Venezuela. Vocês já acompanharam isso aqui no Conexão Gel. Criou o estado de Guiana Essequiba e nas eleições estaduais que vão ocorrer na Venezuela, o Maduro falou que vai convocar também eleições para o estado de Guiana Essequiba. Estamos também de olho nas eleições do Equador, segundo turno, dia 13 de abril. E a novidade aqui na América do Sul, que me chamou bastante atenção, estado de emergência declarado em Lima e no porto de Callao, lá no Peru, em função do aumento da violência. Forças Armadas empregadas nas ruas, tanto de Lima como Peru. Estamos de olho, vamos seguir acompanhando. E aí vamos para a boa notícia e resolvi mudar, né? Olhando com calma. Ontem, uma notícia que eu achei muito interessante, muito importante para esse momento muito tenso do mundo, esse momento de grande desunião, instituições multilaterais desacreditadas. Uma mulher africana vence e vai comandar o Comitê Olímpico Internacional. 131 anos do Comitê Olímpico Internacional, a primeira mulher a comandar o Comitê Olímpico, uma mulher do Zimbábue, na África, 41 anos, a Kirsty Coventry. Fiquei muito feliz com essa notícia. Assim, além de ser uma mulher africana, um momento de grande tensão, como falei, no sistema internacional. Então, desejo muita sorte aí para ela, para que use aí o esporte o máximo possível para tentar unir novamente aí muitos países, tentar quebrar esse momento de grande tensão internacional. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela audiência de vocês, o tempo de vocês. Eu sei que é muito caro, me orgulha bastante dessa confiança que vocês têm em meu trabalho. Se gostarem, deixem o seu like, comentários, compartilhem com seus amigos. Um excelente final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira.